Estamos aqui hoje para falar sobre o treinamento da indústria da construção civil, segurança na indústria da construção civil, NR18. Vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Vamos lá. Então, basicamente, a gente vai estudar referente aos quesitos técnicos e fundamentais da NR18, que é segurança na indústria da construção civil, então condições de segurança, saúde no trabalho na indústria da construção civil. A NR18, estabelecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, agora o Ministério da Economia, traz importantes alterações a partir do próximo ano, 2021, para que a gente consiga desenvolver e capacitar cada vez mais os trabalhadores e evitar os acidentes dentro da indústria da construção. Então, a programação, basicamente, ali a gente vai falar sobre legislação, os conceitos, treinamentos, os equipamentos de proteção individual e os equipamentos de proteção coletiva. Então, este treinamento é para você, trabalhador da construção civil, cuja atividade profissional ocorre o maior número de acidentes em todo o Brasil, o que ocasiona perdas significativas das pessoas, as vidas, as corporações e a previdência. Tá? Ponto importante e fundamental. Estabelecida essa NR18, ela fala de todas as etapas da obra e os aspectos fundamentais e básicos de segurança, tá? Que você já conhece, eu já conheço e todos que trabalham nesse ramo já conhecem. Tá? Ponto importante. É de extrema fundamentalização que o trabalhador esteja treinado, capacitado e preparado para poder atuar em caso de acidente, em caso de emergência, ter um plano de prevenção e preparação à resposta à emergência dentro da obra é base do básico, fundamental, ok? E a gente vai falar aqui um pouco exclusivamente sobre a NR18, seus conceitos, suas fundamentalizações e o que a gente pode aplicar aí no nosso dia a dia de segurança. Eu espero que com esse treinamento você saia melhor capacitado, melhor treinado e consiga desenvolver aí a sua atividade com segurança, beleza? Então vamos lá, legislação aplicável. Nesse mesmo vídeo eu vou deixar um link ali embaixo com um e-book, um livro digital, onde você pode imprimir, pode tirar suas dúvidas, tem vários detalhes lá referente aos aspectos de segurança dentro da construção civil. Tudo isso você pode adquirir através do link que eu vou deixar aí embaixo no vídeo. Tá? Então, a Portaria 3.214, de 8 de 6 de 1978, estabeleceu a NR18, tá? Como condições de meio ambiente de trabalho na indústria da construção e é exigível desde 1995. Então, os aspectos de segurança passaram a ser tratados como legislação efetiva a partir de 1995. A gente também vai ter ali alguns aspectos, NR18, segurança da construção civil, NR6, equipamento de proteção individual, NR7, o PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, NR9, o PPRA, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Tá? A gente tem que deixar uma coisa bem clara. O objetivo não é apenas evitar acidentes, mas também garantir melhores condições de trabalho, incluindo obrigatoriedades para as empresas e para todos os empregados. Tá? Meu papel, seu papel, é nossa responsabilidade garantir um ambiente de trabalho mais seguro. Por quê? Porque o setor da construção civil é o setor mais perigoso entre todos os setores coexistentes, ou seja, a construção civil é o setor que mais mata, pessoal. E é fundamental que eu, você e todos que trabalhamos na indústria da construção civil utilizarmos os equipamentos de proteção individual, realizarmos uma análise preliminar de risco antes de iniciar qualquer tipo de tarefa arriscada, qualquer tipo de tarefa onde tenha a probabilidade, a capacidade de nos causar uma lesão permanente, temporária, tá? A gente precisa ter essa responsabilidade. Esse é o senso de responsabilidade que vem aí com a nova NR18 para a gente, tá? Então, tem ali da OSHAS 18.001 também, que ele fala uma definição entre perigo e risco. Durante o curso, a gente vai ter uma avaliação, então vai ter uma avaliação para vocês.
Eles vão responder os quesitos e tudo mais, tá? Preste bastante atenção no curso. Começou, preste atenção, sente, tranquilo, tá? Que a gente vai começar aí a ver alguns conceitos e depois a aplicabilidade deles na prática, no dia a dia, ok? Então, a principal diferença entre risco e perigo. O risco e o perigo, a diferença entre um e outro, está na exposição. Por exemplo, que está escrito ali, né? Vamos pegar aqui. O perigo pode ser um produto químico, uma máquina rotativa, uma superfície quente, um chão escorregadio, uma área ruidosa, uma área com alta temperatura, uma área energizada, uma área com vergalhões, é uma área perigosa. O risco advém da exposição humana ao perigo, ou seja, quando eu tenho pessoas expostas ao perigo, eu tenho risco, tá? É isso, a definição é simplesmente essa. O perigo, ele está lá. Quando eu coloco pessoas lá dentro desse campo de trabalho, dentro desse setor, dentro dessa área, quando eu coloco meu pé dentro da obra, tá? Não estou de sapato de segurança, estou exposto a risco, exposição de risco, exposição ao trabalhador de risco, ok? Fundamental a gente ter essa terminologia bem definida na nossa cabeça. O perigo fica lá isolado, não tem pessoas expostas. O risco é quando eu tenho perigo e tem exposição de pessoas. Qual a probabilidade de dar um acidente? Por isso que é uma área de risco, ambiente de risco. É um ambiente perigoso e um ambiente de risco. Então, a gente tem algumas medidas de controle. A legislação, ela fala para a gente, a 18.001, ela fala para a gente quais são as medidas de controle que você deve adotar de risco, qual é a hierarquia. Todo mundo, quando pensa em segurança do trabalho, pensa em proteção, pensa em EPI. O EPI é o quinto passo, olha aqui, ó, é a última etapa, quando é o último recurso, quando o risco não pode ser totalmente eliminado ou controlado. Aí eu tenho o equipamento de proteção individual, pessoal. O ponto mais importante e fundamental desse treinamento é saber quais são as medidas de controle de riscos. Não são medidas de controle de perigo, vejam bem. São medidas de controle de risco, por quê? Porque há exposição humana, tá? Então, o primeiro passo é tentar eliminar o risco, tá aqui, ó, eliminar o risco, eliminar a fonte de risco do local. O segundo passo, substituir, trocar um material por outro que seja intrinsecamente seguro, um pouco mais seguro, menos perigoso. Aqui o nosso mascote aqui está com máscara, aqui já está sem, porque a gente simplesmente trocou o produto, tomou uma medida de substituição desse risco, um risco químico, passou a não ser mais risco químico. Tá? A gente fez um controle de engenharia, a gente tomou medidas físicas de controle de risco, com o objetivo de tentar amenizar um sistema de exaustão, um sistema de ventilação, uma área aberta, tá? Aqui no exemplo anterior, ok? Sinalização, fundamental, identificar e bloquear a fonte de risco, alertando quanto à sua existência. Ela existe, está aqui, está sinalizada, todos os colaboradores estão orientados, treinados, e aí o último recurso, quando eu não tenho mais como proteger, é o equipamento de proteção individual. O último recurso, quando o risco não pode ser totalmente eliminado ou controlado, ok? Pessoal, simples. Primeiro, eliminação, substituição, controle, sinalização e equipamento de proteção individual. É a última pegada. A sinalização aqui entra como equipamento de proteção coletiva, ok? Em alguns casos, ou na grande maioria dos casos. Fundamental, pessoal. Termos a ciência de eliminar, substituir, controlar e sinalizar. E por último, equipamento de proteção individual. Quando eu sou incompetente o suficiente para eliminar o risco, eu tenho que colocar o equipamento de proteção individual, ok? Para tentar amenizar a ocorrência desse acidente, porque o EPI ele não evita acidente, tá? Você eliminar o risco, ele vai evitar acidente. Você substituir o risco, ele vai evitar acidente. Você controlar o risco, ele vai evitar que alguma coisa aconteça. Você sinalizar o risco, você está isolando a área. Mas e o EPI? O EPI ele não é para eliminação de risco, ok? O equipamento de proteção individual é o último recurso. Quando eu não tenho mais nada que fazer, eu coloco o EPI. Tá? Quando a gente fala em riscos ambientais, muitas pessoas pensam que são os riscos de contaminação de solo,
vou começar a fundação tem nascente, essas coisas, não. Não é isso, tá? Os riscos ambientais na área de segurança do trabalho pelo Programa de Prevenção de Riscos Ambientais estabelecido na NR9, tá? O Programa de Gerenciamento de Riscos, ele determina lá 5 classes de risco, tá? Então, os riscos ambientais se resumem em os riscos presentes no meio ambiente de trabalho, que possam colocar a minha saúde ou a minha integridade física em risco, ok? Então, começamos lá, riscos físicos, ruído, vibração, radiação, temperatura extrema, frio, calor, por exemplo, tá? Tudo que pode, por exemplo, ruído, pode causar a perda auditiva induzida ao ruído, tá? Perda auditiva induzida ao ruído. Vibração, radiação, pode causar câncer, radiação ionizante, radiação não ionizante, tá? Os riscos químicos são as poeiras, os fumos, neblinas, névoas, gases, ou seja, voltando ali nos riscos físicos. Boa parte dos equipamentos que a gente usa na construção civil emitem ruído, pessoal. E a gente não usa protetor auricular, tá? Estresse, cansaço físico, cansaço mental, tudo isso pode ser gerado pelo ruído, tá? Inclusive a perda auditiva, ok? Então, esses riscos, essas classes de riscos, podem danificar a saúde ou a integridade física dos colaboradores, de vocês, nossos, dos trabalhadores da indústria da construção, ok? Riscos químicos, poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases, vapores, enfim, tá? Todos os produtos químicos utilizados na obra podem danificar a nossa saúde ou a nossa integridade física novamente, ok? Cimento, cal, tá? São alguns exemplos de produto químico que a gente usa. Os riscos biológicos, vírus, bacilos, bactérias, protozoários, enfim, tudo que pode danificar a nossa saúde ou a nossa integridade física, tá? Também a gente encontra na obra, ok? Os banheiros mal formados, não limpos, não higienizados adequadamente. Algumas obras contam com ar-condicionado, mas esse ar-condicionado não tem a manutenção adequada e assim sucessivamente, tá? Riscos ergonômicos são os riscos posturais, excesso de levantamento de peso, 2, 3 sacos de cimento, essas coisas, pessoal. Então a gente tem ciência que isso pode acabar com a nossa coluna, acabar com a nossa saúde, mas a gente vai lá e faz. Eu estou cometendo um ato inseguro, fui lá e fiz. Ah, não, vou lá e vou fazer. Eu sei que é errado, mas vou lá e faço. É um ato inseguro, pessoal. Isso precisa ficar bem claro na cabeça de todos. Tudo que eu sei que é errado, eu vou lá e faço, é um ato inseguro. Estou cometendo um ato errado. Se eu posso fazer da forma mais segura, às vezes a gente sabe que o caminho seguro nem sempre é o caminho mais rápido. E nem sempre é o caminho mais fácil. Mas é o caminho que a gente precisa seguir. Ok? E os riscos de acidentes? Então, a gente tem riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e, por fim, os riscos de acidentes. São essas classes de riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e riscos de acidentes. Vocês podem reparar que os riscos físicos, lá pelo mapeamento de risco que deve ter em todas as empresas, inclusive as obras de construção civil, tem que ter brigada, tem que ter CIPA, tem que ter um mapeamento de risco, tá? Riscos físicos, ruído, vibração, radiação, na cor verde, riscos químicos, poeiras, fumos, gases, neblinas, névoas, enfim, vermelho, riscos biológicos, em marrom, riscos ergonômicos, em amarelo, riscos de acidentes, em azul, tá? Por exemplo, máquinas sem proteção, arranjo técnico inadequado, a famosa gambiarra, ferramentas inadequadas, riscos de choque elétrico, probabilidade de incêndio e explosão, armazenamento inadequado, layout inadequado da obra, animais peçonhentos ou outras situações que possam causar acidente, por exemplo, soterramentos, tá? São os riscos ambientais, os riscos presentes em nosso ambiente de trabalho, ok? E aí a gente tem os equipamentos de proteção individual. Então, os equipamentos de proteção individual obrigatório no uso da construção civil mínimo, básico, fundamental, ok? Primeiro, o casquete, o capacete, né? O óculos de segurança, protetor auricular, a máscara contra o Covid, a máscara contra a poeira, a máscara contra produto químico, ok? A luva nitrílica, a luva correta, luva de raspa para poder fazer ferramenta e tudo mais, manusear ferramentas, tá?
colete, quando tem movimentação de materiais, de pessoas, de equipamentos, tá? Empilhadeira, paleteira, e seja lá o que for, quando tiver movimentação, pessoal, colete de alta visibilidade, tá? Colete refletivo, calçado de segurança é básico. Entrar na obra sem calçado de segurança não dá. Começar a trabalhar sem os EPIs básicos, não tem como, não faz sentido, ok? Minha proteção, minha segurança. Em algumas obras também são executados trabalhos em altura, então precisa do cinto de segurança, tá? Precisa do capacete conjugular, precisa da luva para trabalho em altura, talabarte, ok? Os equipamentos de proteção coletiva, então, que a gente pode usar aí para minha proteção e para a proteção do outro, tá? A gente tem as telas ali de proteção coletiva, tem as faixas, fitas zebradas, lava-olhos, as rampas de acesso corretas, os guarda-corpos, tá? Beleza, pessoal? A gente tem as classes de incêndio também dentro da obra, a gente tem materiais que pegam fogo, em qualquer lugar a gente tem materiais que pegam fogo. Então a gente tem ali, para vocês conhecerem, as classes de incêndio. Classe A, classe B, classe C, classe D e classe K. Classe A, a para de papel e madeira. A, de água. Essa é uma técnica que a gente faz aí nos treinamentos de brigada. A, de água. C, de CO2. Então, geralmente, ou é água, ou é CO2, ou é pó químico seco. Então, se classe A é de água e C é de CO2, só sobra de pó químico, que é a classe B, de líquidos e combustíveis inflamáveis. Então, classe A, para de papel e madeira, tudo que queime, superfície, profundidade e deixa cinzas. Classe B, líquidos e combustíveis inflamáveis. Classe C, equipamentos elétricos ou energizados. A classe D, materiais combustíveis, pirofóricos, basicamente usado em indústrias metalúrgicas e tudo mais. A classe K, geralmente usadas em cozinhas industriais, são óleos, gorduras, tá? Então é bem fácil, pessoal, a gente pegar principalmente classe A, classe B e classe C, que são os mais utilizados dentro da área da construção civil. A classe A, água, extintor de água. Classe B, extintor de pó químico. Classe C, extintor de CO2, gás carbônico. Tá? Sempre verifique suas ferramentas antes de começar a sua atividade. Inspecione, avalie, comunique, tenha atenção e sempre informe as condições de riscos presentes no ambiente de trabalho. A gente eliminando as condições, a probabilidade que o acidente aconteça é muito baixa. Então, as condições de risco é tudo que pode causar acidente, tudo que pode te machucar dentro da obra. São as condições de risco. Então, faça uma análise prévia de risco, planeje, avalie, coloque proteção coletiva, coloque proteção individual e só depois comece a executar a sua atividade, comece a executar o seu trabalho com segurança. Ponto fundamental, eliminar as condições de risco, eliminar os atos inseguros. Tá? Se eu sei que é errado, mas vou lá e faço, por que eu vou fazer? Tem que ser correto. Bom, a gente tem, dentro da legislação, o direito de recusa, tá, pessoal? Então, é fundamental que a gente saiba o momento de exercer esse direito de recusa, tá? Ele funciona quando eu tenho uma condição de risco e não tenho as condições mínimas de segurança para poder atuar nessa condição de risco. Quando eu preciso fazer um trabalho em altura, uma montagem de andaime, mas não tenho cinto, é uma condição de extremo risco. Eu não posso trabalhar dessa forma. Por quê? Porque se eu cair de lá, eu vou morrer. É a minha vida que está em jogo, ok? Você e eu, nós precisamos ter essa consciência, pessoal. Não dá para a gente aceitar que a construção civil, lá no primeiro slide, segundo slide, a construção civil seja o setor que mais mata. Não dá, por falta de consciência nossa. A gente sabe o que fazer, sabe como fazer. O meu intuito aqui não é ensinar vocês a construir. Vocês sabem construir. Mas o meu intuito é despertar a segurança em cada um de vocês. Ok? Se ficou alguma dúvida, alguma coisa, pessoal, vou deixar a apostila aqui embaixo, tá? Num link abaixo ali, vou mandar para vocês. Ela está em PDF. É bem fácil de ler, bem tranquilo. Tá? É fundamental que eu, vocês, tomemos a consciência da segurança, da importância da nossa vida. Se a nossa vida não estiver em primeiro lugar, pessoal, eu não sei o que vai estar para você. Beleza? Bom trabalho, tenha um dia seguro, uma vida segura.
e comece uma mudança por vez, tá? Conto com vocês, qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigado.